Olá, bem-vindos a todos. Eu sou o explicador e hoje vamos fazer exercícios de Físico-Química relacionados com trabalho e forças. Bom, já temos então aqui o primeiro exercício que indica que um bloco de 20 kg é largado do ponto A da rampa de altura H da figura ao lado. Portanto, é simplesmente um exercício em que o bloco desliza sobre um plano inclinado. A primeira questão que nos colocam é para calcular o trabalho do peso do bloco entre os pontos A e B. E, para esse efeito, vamos simplesmente fazer o cálculo da fórmula de definição do trabalho, força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado por estes dois vetores. Ora então, primeiramente, vou ter que calcular qual é a força, mas não me interessa qualquer força, quero a força eficaz, a força que de facto faz com que o bloco avance pelo plano inclinado. Então vamos fazer aqui um pequeno esquema de forças, em que eu vou representar o peso, que está sempre aplicado ao corpo, e agora vou decompor o peso em duas componentes. Uma componente de acordo com a direção do movimento e uma perpendicular a esta. Vou chamar aqui Px, é o nosso peso tangencial, e este peso, segundo y, será o peso normal. A reação normal, ou seja, a reação, esta é a ação que o bloco efetua sobre a superfície do plano e, portanto, o plano vai efetuar uma reação normal com exatamente a mesma intensidade que esta componente, segundo y, do peso. Portanto, vamos esquecer o peso total para já. Vamos simplesmente concentrar-nos nestas três componentes, y, normal, peso segundo x. Atenção que estas forças, por serem perpendiculares ao peso, não contribuem em nada para o movimento. É apenas esta componente. Isto é que vai ser a nossa força eficaz. Então vamos lá, vou só fazer aqui um pequeno zoom. Portanto, temos o peso. Temos o peso segundo x e o peso segundo y. Temos o plano, temos aqui estes 37 graus e estes 37 graus, portanto estes dois triângulos aqui vão ser semelhantes. Portanto, o triângulo efetuado pelo plano I por estas forças, e este ângulo de 37 graus é exatamente este ângulo aqui. Portanto, 37 graus. Eu estou a verificar que a componente peso segundo x é um lado deste triângulo retângulo, um lado oposto ao ângulo. Então, se é um lado oposto, eu vou utilizar o seno e dizer que seno de 37 graus é igual ao peso segundo x, atenção, só a intensidade, não propriamente o vetor, a dividir pelo peso, que é a hipotenusa deste triângulo. Então, sabe que o peso segundo x vai ser igual a peso multiplicado pelo seno de 37 graus, ou ainda, peso segundo x é massa vezes a gravidade vezes o seno de 37 graus. Bom, já posso substituir então aqui. Portanto, esta minha força eficaz é exatamente o peso segundo x, que é dado por esta expressão. Então, trabalho, massa vezes gravidade, seno de 37 graus, vezes o deslocamento. O deslocamento também vamos ter que calcular, portanto, é a distância de A até B, que nós não temos. Sabemos que esta distância na horizontal é 2,0 metros, conhecemos este ângulo e, portanto, temos que ir lá também por trigonometria. Então, o que nós sabemos é que temos aqui um cateto adjacente a este ângulo, queremos saber a hipotenusa. Isso leva-nos para a utilização do cosseno. Então, eu sei que o cosseno de 37 graus será igual ao comprimento do cateto adjacente, portanto 2,0 metros, a dividir pelo comprimento da hipotenusa, que é AB. Sai daqui que AB será igual, portanto vou passar este a multiplicar para o primeiro membro e o cosseno de 37 graus a dividir para o segundo. Fica 2,0 sobre cosseno de 37 graus. Eu vou deixar assim e só efetuo uma única simplificação no final do cálculo. Então, multiplicar por... Isto é para a força
Para o deslocamento tenho 2,0 sobre cosseno de 37 graus. E agora o cosseno do ângulo formado entre a força que estou a aplicar e o deslocamento. Mas agora atenção, o deslocamento já é no sentido descendente de acordo com o segmento AB. A força que nós calculamos é apenas a força eficaz. Portanto, a única componente da força realiza, de facto, um trabalho. E, portanto, já tem a mesma direção e também o mesmo sentido. Portanto, o ângulo que nos é pedido aqui não são estes 37 graus, porque nós já tivemos em consideração que não estamos a calcular trabalhos realizados pelo peso, mas apenas por uma componente do peso que, de facto, contribui para o movimento. Logo, é zero. Portanto, cosseno de 0 graus. O deslocamento é neste sentido. A força eficaz é neste sentido. E, portanto, o cosseno é de 0 graus. E isto dá 1. Portanto, eu nem sequer vou introduzir nos cálculos. Vamos então substituir. Então a massa são 20 kg. A aceleração gravítica é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, 137 graus, vezes 2,0 sobre cosseno de 37 graus. Podemos já colocar tudo na calculadora, ou então podemos tentar divertir-nos ainda um bocadinho e tentar de alguma forma simplificar algebricamente mais. Portanto, 20 vezes 10 será 200. E nós já sabemos, e depois podemos ainda multiplicar por 2,0. E já sabemos que o seno de um ângulo a dividir pelo cosseno do mesmo ângulo será a tangente desse ângulo, que é basicamente o que está aqui. Portanto, este traço de fração podia ir até aqui, ou estender-se por todo o segundo membro. Então fica seno de 37 graus sobre cosseno de 37 graus, que é simplesmente tangente de 37 graus. E o 200 vezes 2,0 será 400 vezes tangente de 37 graus. Isto pode vir-nos a ser útil de futuro. Agora vou introduzir esta expressão na calculadora e ver exatamente quanto é que dá. E cá temos, portanto, vou aproximar nas unidades, 301 joule. É o trabalho realizado pelo peso durante a descida de A para B. Sendo que esta componente do peso não realiza rigorosamente nenhum trabalho, apenas uma pequena porção do peso, que é este peso segundo x, que é a nossa força eficaz.